A gente escolheu a mobilidade urbana porque existe um conflito nela, que é a questão da mobilidade, não só em São Paulo, mas até no Brasil, de maneira geral, que a gente entende a partir do processo de planejamento urbano, que vem sendo produzido e reproduzido ao longo dos anos. É um planejamento essencialmente pautado no automóvel, como principal meio de transporte, ou seja, toda estrutura que é feita para o deslocamento de pessoas na cidade e até para o desenvolvimento da cidade, ela é feita a partir do carro. E isso é um problema porque esse modelo de planejamento ele já se mostrou fracassado há muito tempo. Porque a cidade já está saturada, né? Já tem mais carro do que a demanda comporta. E paralelamente a isso, o Estado, que é quem determina o fluxo do transporte coletivo e cobra por isso, ele nem investe na melhoria do sistema de transporte coletivo e muito menos proporciona políticas públicas para que se pense e que se desenvolvam transportes alternativos. Muito disso ocorre pela influência do próprio capital automobilístico, né? Então, quer dizer, a indústria automobilística ela tem uma pressão muito forte nisso porque ela ajuda a regular a economia, a manter a economia do país estável e, ao mesmo tempo, ela financia o próprio poder público através do financiamento de campanha eleitoral. Então, toda essa lógica ela faz com que esse ciclo de planejamento urbano seja vicioso, seja um ciclo contínuo, né? Então, aí você tem uma contradição estabelecida da mobilidade. Porque, como conceito, a gente precisa dela para se deslocar de um lugar para o outro, a gente precisa dela para acessar os outros bens da cidade, os outros comuns da cidade, mas, por outro lado, a gente vive dentro de uma lógica de planejamento da cidade e de transporte que não permite isso, porque é muito pautado no carro. Os autores envolvidos, eles são, em sua maioria, coletivos e movimentos sociais que lutam basicamente pelo planejamento holístico dos meios de transporte, né? Então, a articulação com o carro também, mas com a bicicleta, com o transporte coletivo, com a caminhada, né? Um planejamento holístico, né, que integre todos os modos de transporte, a acessibilidade da informação aos usuários e a própria luta pela gratuidade do transporte público. Com potencialidade, a gente pode falar dos processos que estão acontecendo pelos movimentos sociais e pelos coletivos que estão tentando furar essa lógica, né, do planejamento voltado para o carro, né, de não ter a mobilidade plena na cidade. Então, tem o pessoal do cicloativismo que se apropria dos espaços do carro para fazer protestos, para fazer passeios com as bicicletas, buscando uma conscientização, uma humanização das relações, né, de mobilidade. E também o pessoal do passe livre, por exemplo, que luta pela gratuidade do transporte público, né? Então, se na Constituição brasileira está lá escrito, uma das primeiras partes da Constituição diz o direito de ir e vir, né, como é que o Estado cobra pelo direito de vir? Como é que o Estado controla esse fluxo das pessoas cobrando por isso, né? É uma coisa que ela chega a ser inconstitucional. Então, com base nisso, e também pensando no fato de que, economicamente, né, se você pensar num panorama geral, se as pessoas se locomovem de graça de um lugar para o outro, em tese isso é melhor para a economia, porque mais gente vai andar e mais gente vai estar circulando para o próprio consumo também. As pessoas vão consumir, as pessoas vão fazer alguma coisa em algum lugar, né? Então, juntando toda essa bandeira que o passe livre, eles buscam, né, o transporte público na cidade, gratuito na cidade. Então, a questão da importância da hipótese do projeto do passe livre a tarifa zero es que pone en cuestión aspectos fundamentales sobre la producción de riqueza y el compartimiento de esa riqueza en la metrópolis contemporánea. Si pensamos en una metrópolis como Sao Paulo, produce una riqueza diariamente inmensa, ¿no? Y acontece de que la movilidad, el deslocamiento en esa ciudad que es tan rica, es muy cara para las clases populares. O valor de transporte impide, en datos, que un 30% de la población de Brasil se movimente a todos los espacios que quiere movimentarse, ¿no? Entonces, es una cosa fundamental para entender la importancia social do pase libre, ¿no?
se você não accede ao transporte, você não accede a outros bens, como saúde, lazer, educação. E, de fato, os números falam de que 30% da população do Brasil não accede a outros bens porque não pode pagar os R$3 do transporte, não? Então, de um ponto de vista econômico, digamos, a reflexão é essa, é que o passe livre seria um mecanismo para, de alguma forma, equilibrar ou balancear minimamente o reparto da riqueza em uma cidade que é extremadamente rica, mas que algumas pessoas não accedem nem sequer a movimentar-se nela. Então, por isso é tão importante o passe livre, não? E hay que entenderlo, en un contexto histórico de avance, digamos, de hegemonía neoliberal económica, onde os mecanismos de compartimento da riqueza a través das políticas públicas estão em um momento bem fraco com respeito a, por exemplo, que foram as épocas posteriores à Segunda Guerra Mundial, não? Então, hay que entender a hipótesis do passe livre en un contexto de uma luta de clases y de que entender que hoy, digamos, lo que no siglo XIX era a fábrica, hoy é a cidade, ese espacio da produção y ese espacio también da exploración. Entonces, si los movimientos operarios do siglo XIX, eles lo que querían era, digamos, que se compartirán a riqueza que producía a fábrica, hoy os trabalhadores metropolitanos querem que a riqueza se compartilhe. Então, isso não está acontecendo. Então, o passe livre é uma mínima política pública para que essa riqueza dessa fábrica que é a cidade se compartilhe minimamente. Então, desde esse ponto de vista, essas movimentações de junho pela mobilidade urbana tem muito que ver com as lutas operárias dos trabalhadores do século XIX, que faziam? Paravam na cidade, paravam na fábrica, porque a fábrica é o espaço de produção da riqueza. Então, hoje, no capitalismo que continua sendo industrial, mas além de ser industrial, é também um capitalismo cognitivo, pós-fordista, financiarizado e demais, hoje parar a fábrica é parar a cidade. Então, isso lo hemos visto com os movimentos dos piqueteros na Argentina e lo estamos vendo aqui com os peticidos do Brasil, não? Que a demanda hoje de um mundo mais justo é a demanda de uma cidade mais justa. E a riqueza está aí, a riqueza aumenta cada vez mais. Isso não é... Então, essas lutas têm muito que ver com as lutas do século XIX. Só que temos que entender isso, esse deslocamento de uma economia que já não é só industrial, não? Que é uma economia de serviços. E um problema muito sério nessas cidades é que há pessoas movimentando-se 2 horas e meia a dia para ir a trabalhar nas condições que são péssimas, ¿no? Então, acho que essa é a inteligência política de análise que muita gente acha que ha tenido o movimento passe livre, ¿no? Que ha sido capaz de, além de entender essa realidade da cidade, de lançar um mito, de lançar uma ideia, que é a ideia da tarifa zero, do passe livre como um mecanismo de melhora da igualdade social, mínima igualdade social na metrópolis contemporânea, não?